apesar das questões comerciais, apesar da indústria de massa, apesar dos veículos de comunicação que perseguem naturalmente a sua sobrevivência no circuito comercial, a ação cultural e a produção cultural tem vários nichos e vários guetos em Bauru. Para conversar um pouquinho sobre esse universo, sobre o movimento do quinto elemento, além dos quatro, está conosco Renato Franco Bueno, mas no meio as pessoas te conhecem como Renato Rap Nobre ou Rap Nobre, porque você acabou gerando uma identidade em relação a isso. Você é bauruense, radicado aqui desde sempre daqui. Desde sempre. Qual a memória afetiva de sua infância? Já era no Gás, o lugar onde você convive? Sim, sempre foi. Rua de terra, muro de placa, casa de coabe, mangueira, laranjeira, jaqueira. Sempre nasci na jaqueira, convivi na Rua das Jaqueiras. Esse é um horizonte para a gente que está gravando aqui no nosso recorte no Câmara Livre, que muitos bauruenses, por razão natural, as cidades médias se espalham, né? Sim. E aí aqueles que moram nos outros bairros acabam, muitos deles, não conhecendo o outro. Aliás, hoje nem dá tempo a gente ter tempo de conhecer o outro nos bairros mais distantes. Mas os bairros da década de 70 que se formaram nos conjuntos habitacionais, e você deve ser mais ou menos perto dessa geração no Nascedouro, Redentor, Geisel, eram núcleos de Coab. Sim. Fiz até uma brincadeira esses dias nas redes sociais falando sobre o nome do Ernesto Geisel, né? É um nome muito emblemático, Sim. Né? Remete a um período e é um bairro reduto de uma classe trabalhadora, de uma classe operária, né? E ali eu cresci, nasci ali. Hoje eu entendo, talvez quando criança a gente só faz poesia por ser criança, né? Hoje, enquanto um poeta olhando criança, a gente percebe que a gente sempre fez poesia desde pequeno, né? Você já escrevia nos caderninhos? Como é o teu hábito relacionado com a leitura? Não, isso surgiu mais tarde? Surgiu mais tarde. Eu nunca tive a consciência de que as letras de rap que a gente fazia eram em si poesia, né? A gente às vezes fazia mais pela questão do ambiente que a gente estava, ou para tentar ser diferente, não ser só um empacotador de um mercado e ser outra coisa, né? Tentar criar pontes, né? Eu sei que eu posso falar de coisas comuns e banais, mas mesmo que sejam comuns e banais, eventualmente são importantes. Quando você olha para o tempo lá, da formação desses primeiros versos, ainda para entender esse nascedouro aí dos outros meninos e meninas que também faziam isso, é para pôr para fora? É para uma noção de questão de pertencimento ao meio que você vive? É uma questão de eu quero ser ouvido? É outra coisa? Eu tenho um verso que ilustra bastante isso, que é poesia. Poesia não é o que a gente veste, é despir, né? E eu acho que é um grito mesmo, né? A gente sempre teve muito ligado à oralidade, a questão do rap, a questão das origens africanas, as origens nordestinas, sempre teve muito ligado à oralidade, o samba e tudo mais. Só que a oralidade nunca teve tem um valor, mas perante a academia o cânone não tem um valor, né? As pessoas não costumam, ela não traça uma história, nem regra uma identidade fixa, né? Mas através do rap e aquela questão da oralidade eu pude perceber que, poxa, eu tô fazendo poesia também, né? Falando em oralidade, manifestações culturais, origem afro, enfim, eu me recordei, aliás, basicamente no universo do Geisel aqui, coincidentemente, no teu caso, e vou contar. Mas eu fiz como jornalista um levantamento, e não é muito tempo isso, Bauru tinha mais, e provavelmente tem essa correlação ainda, mais terreiros, no sentido de manifestações afro, do que igrejas, do que templos. E isso mostra como a gente, às vezes, fere ou não reconhece a nossa própria identidade. Isso é verdade. Ali no Geisel, eu me recordo muito de ver procissão, né? As cantigas, e era uma mescla, um sincretismo muito, muito louco, assim, porque você via as tiazinhas católicas, as tiazinhas de terreiro, o pessoal, e aí tudo virava um conjunto só, uma procissão, e aquela oralidade, aquela cantoria, você vai, né, gravando, né? Hoje você não tem muito isso, né? Hoje você tem uma questão mais voltada a um cristianismo novo, vamos dizer assim, uma coisa, né, complicada de lidar e de falar, por exemplo, dessa questão da religiosidade do candomblé, da umbanda e de outros
né, de matrizes africanas, né? Sim. Os jesuítas é que acabaram doutrinando muita coisa aqui, tentaram nos separar, depois a gente usou o sincretismo e acabou reunindo de novo. Mas não tem nenhum problema, aliás, de dançar no compasso da Folia de Reis e do candomblé. Com certeza, com certeza. São danças e não são ferir nenhum princípio. Você já tinha no seu ambiente de colégio, antes até do colégio de menino, na primeira infância, 7 a 10 anos, depois na pré-adolescência, gente que gostava de escrever? Isso era ambiente comum ao seu redor? Como era o teu caso, Renato? Eu tenho uma recordação que era meu irmão Davi, escrevendo. Na época ele gostava muito de matemática, física, e lia, né? Eu falava, pô, que você está lendo, que coisas estranhas que você está falando, né? E meu irmão falava em comunismo, em socialismo, e eu falava, pô, isso aí, né? Que coisa é essa que você está falando? Eu não conhecia, não tinha nem noção. E eu me recordo muito do meu irmão escrevendo nas últimas páginas da Bíblia. Ele escrevia muitos poemas e versos e memórias, e eu pegava aquilo e lia, mas eu não tinha compreensão daquilo. No colégio, na rua, a gente tinha, né, nas escolas, a gente tinha muito contato com rap, com samba. E eu me recordo de um professor, o professor Aparecido de Geografia, do Azarias Leite. Ele trouxe, na época, acho que tinha um seriado da Record, que era, da Rede Record, que era o Turma do Gueto, se não me falha a memória. E o Big Richard era o roteirista. O Big Richard é uma figura intelectual presente no movimento hip hop. Não sei se está presente até hoje. E ele era o roteirista dessa série. Okay. O Big Richard veio para Azarias Leite e deu uma palestra, né? E aí a gente teve vários debates, várias conversas. Aí eu descobri que o que a gente fazia, aquelas escritas, versos rimados, aquela construção de estrofes, de métrica e rima, né? A primeira rima com a quarta, a segunda rima com a terceira. Pô, você está fazendo poesia, você está, né? A gente não tinha essa noção de que aquilo era poesia. Legal. A partir disso, a gente foi se envolvendo mais, eu fui me envolvendo mais nesse mundo. O rap tem que ter um formato específico, do ponto de vista até das quadras, da rima, dos fonemas no final de frase, ou não é necessariamente esse formato? Olha, eu acho que tudo se encaixa também na questão da melodia, na questão dos beats, das batidas, né, do ritmo. Eu penso que você precisa criar e cadenciar bem isso, né? Tem rappers hoje que não fazem mais essa construção, vamos dizer assim, padrão, né? Tum, tum, tá, né? E você faz aquela rima seca e clássica. Okay. Tem rappers que vão rimar lá no primeiro verso da segunda estrofe. Entendi. Né? Só para dar uma quebrada. Às vezes você acelera o tempo, às vezes não. Né? Isso eu acho que fica muito... Hoje, acho que com a possibilidade de ter conhecimento, de um maior conhecimento através da internet, de outras formas de rima, eu acho que isso ampliou mais e trouxe uma riqueza maior. Né? Influências também, né, de outros estilos musicais, não ficar só preso no estilo do rap, mas você tem um rapper, o Rapadura do Nordeste, ele faz uma rima assim, repentista total dentro do rap. Então o cara rima assim, às vezes ele faz uma aliteração, uma assonância, ele rima as palavras uma atrás da outra. Né? Entendi. Quando eu fui procurar uma pesquisa pessoal para a relação entre sons, a palavra cantada, eu lembrei muito da estrutura da questão do rap. Lógico que eu percebi que a divisão de tempos e compassos, à medida que você fosse organizando as sílabas na tua cabeça e definindo essas entoações, você tinha a possibilidade, quanto mais variação rítmica, mais você tem possibilidade de encaixes entre a relação da palavra e da fala. Aliás, a palavra cantada vem antes da escrita, porque nós falamos antes de escrever. Bom, isso me parece meio óbvio, mas para mim tem muito sentido quando eu ouço essas divisões de ritmos na cabeça de vocês. A minha curiosidade é se vem o ritmo primeiro ou é algo intuitivo, você já tem os sons que você gosta, as divisões de compasso que você gosta na tua cabeça? Olha, eu acho que a questão do ritmo, ela está muito... Isso acho que é uma coisa muito interna também. Né? Claro que você vai construir, você vai estudar isso. Mas eu acho que a questão do ritmo ela é muito interna do indivíduo que escreve um rap, um samba. Ele já tem aquela cadência, aquela coisa, né? Talvez pelo meio que a pessoa tá e tudo mais.
no meu caso, sempre você vai construindo a palavra, né? Você vai formando o verso, e eu acho que o verso vai te dando caminho, né? Claro que você também tem que ter uma noção do que você está fazendo, né? Acho que é uma mescla de é uma estrutura de três eixos aí, né? Que é intuição musical ou conhecimento prévio, construir, né? E saber aonde, entender aonde o verso está te levando, né? Sem a pretensão de discutir o uso da língua como uma estrutura de texto que possa ser mais erudito ou menos erudito, mais profundo ou menos profundo, o que eu gostaria de observar com você é se esses incentivos que estavam postos a você e você os agarrou em alguma amplitude de leitura ou de abertura de literaturas, de textos, de temas diferentes, e quanto isso aguçou o horizonte seu interior e foi melhorando eventualmente a capacidade de formar versos. No rap, eu vou dizer, no rap, eu tive contato com alguns MCs e alguns rappers, homens e mulheres de todos os gêneros, que me influenciaram de uma maneira muito rica. Por exemplo, ao passo que a gente ouvia Racionais, MCs, que tem uma linguagem mais seca, uma linguagem mais presa ao linguajar das periferias. Daquilo que ele ouve e fala no dia a dia? Isso. Né? A gente ia ouvir a Parte 1, que é um rapper, produtor, e ouvia Kamal, que traz uma linguagem lírica mais trabalhada, né? Não que isso, ou um e outro, estejam em níveis de disputa ou em níveis de dizer o que é certo e errado. A língua é social, né? Okay. Na sociolinguística, mesmo você estuda que a língua parte de um meio e que isso não tem nada a ver, né? Lógico. É claro que você tem... o cânone fica muito nisso, nessa questão da academia, ela tenta criar algumas barreiras que cabe a nós dizer que não existe barreira na linguagem, né? E naquilo eu fui me construindo, ouvia MPB e pegava uma questão do Chico, eu não entendia por que o Chico estava falando de tacar pedra na Geni. Eu falava, mas quem é Geni? O que ele está querendo dizer? Né? E ficava muito intrigado com aquilo. E aí eu ouvia a Parte 1 falando do universo e raciocínio quebrado. Você fala, pô, um rapper falando a mesma coisa que o Chico está falando. Pô, mas o Racionais eu estou entendendo. Então, esse é um universo que você vai construindo, né? Você vai tentando quebrar signos, significantes, enunciados, aquela questão. Mexeu bastante assim comigo na adolescência, né? Até hoje, né? Ouvi alguns rappers, alguns MCs, aí você ouve aquilo que está dito como clássico da música brasileira, ou clássico da literatura, né? E aí você vai quebrando. Eu tive um start na pontapé inicial na literatura de fato, foi com um livro chamado Capão Pecado, do escritor Ferrez. O Ferrez é um escritor da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo. Quando eu vi aquela capa vermelha, um menino negro com uma tarja preta nos olhos, segurando um revólver, ao fundo um morro, escrito Capão Pecado, com o prefácio de Mano Brown, eu falei, pô, que é isso, velho? Que esses caras saíram do disco de rap, do palco do rap para escrita, para literatura, né? Aquilo ali pra mim foi assim, esse é um caminho. Aí te saltou. Muito. O que eu estou tentando investigar contigo, até para transferir informação para quem está do lado, e também isso ajuda, eventualmente, a quebrar algum elemento de barreira, e se o fizer, ótimo. Se daquilo que você ouviu, experimentou, estava ao teu redor, do lado, se é comum no meio. Por exemplo, tem um monte de outras pessoas, lógico que você, do Sarau do Viaduto, que a gente vai comentar com ele, que falam, gostam. E hoje não é só escrever, hoje é querer verbalizar, formar a interpretação, a performance mesmo. Como o pessoal fala em stand-up hoje, tem um monte de cara fazendo com comédia ou não, textos aí. Você não acha que o cara do rap, quando ele constrói verso, constrói ideias e defende uma argumentação, ou aponta e chama atenção para alguma coisa, ele está fazendo stand-up poético há muito tempo já e as pessoas não sabiam? Demais. Se você prestar atenção nas rodas de
de rima, né? A gente fala de freestyle nas batalhas de MCs. Isso são coisas que na literatura, no estudo do teatro, de música, você vai ver que os gregos faziam, nas ágoras. Você vai ver que os africanos faziam, talvez antes dos gregos, né? Você vai ver que nas regiões brasileiras sempre teve presente. No meio, né, nas periferias, isso vem através do freestyle, das batalhas de rap, né? Aí você vê aqueles meninos que, porra, de repente o menino nunca teve contato com uma literatura específica, ou nunca teve contato com uma música X. Ele está falando de uma questão, ele está trazendo uma oralidade rápida, um start, o outro tem que dar a troca, aí o outro vai dar a troca, aí tem a réplica, a tréplica, saca? Se você observar isso com um olho, um olhar que compreende o universo desses dois batalhadores, né? Você vai perceber que, na verdade, sim, ele tem a influência, talvez ele próprio também não saiba, né? Quais são as influências dele, né? E eu acho que isso aí traz uma riqueza imensa, né? Tanto para a literatura, tanto para músico, tanto para o próprio indivíduo, o MC, né? A identificação que fazem do rap, né, quase natural, de ser poesia de crítica social, ela é compreendida também naturalmente por causa do meio, por causa da necessidade desses gritos de serem ouvidos, ou o cara ter a oportunidade de expor mesmo, ou tem outras razões embutidas? A história do rap, né, sobre a sigla rap existem muitos significados. Ritmo, amor e poesia, ritmo, amor e protesto, revolução através das palavras. Então acho que o gênero foi sendo significado de acordo com o lugar que ele estava indo, né? Hoje, se você for ver nos Estados Unidos, o rap é um título, mas não creio que ele tenha a mesma força que ele tem no Brasil, por exemplo, que a gente conseguiu significar isso. Também, por diversas questões sociais, econômicas, culturais, ganhou um apelo social, político e de protesto bem maior, bem mais amplo. Mas o nascedouro do rap nos Estados Unidos, ele tem esse viés, sim, que é o viés de protesto, que eram negros, latinos afro-latinos que viviam nos guetos norte-americanos, né? Quando vem para cá, ele vem realmente com essa linguagem, isso é inevitável. Mas eu acho que, por exemplo, você pegar... A gente costuma muito pensar hoje assim, pô, hoje você tem MCs que falam de amor, né? E dentro do próprio movimento hip-hop existe muito essa questão. O cara tá falando de amor, de relacionamento, eu quero ver ele falando rap, pra mim tem que falar de protesto. Tem muito isso, né? Tá. Que é uma discussão. Mas se você for pegar, antigamente sempre eles falavam também de amor, né? A humanidade fala de amor, é uma necessidade humana falar de diversas coisas. Você não é só o revolucionário, você não é só o MC que quer mudar a causa, que quer mudar a questão social. Você é um ser humano passivo de diversas crises sociais, psicológicas, emocionais, né? Então Renato, o que é o Sarau do Viaduto? Sarau do Viaduto é uma ocupação poética. É um lugar, um movimento que vem influenciado pelos movimentos de saraus que acontecem já há um certo tempo na capital de São Paulo, no Rio de Janeiro. O Sarau do Viaduto se encontra embaixo do viaduto, já com essa linguagem marginalizada, né? E o Viaduto das Nações Unidas com a Duque de Caxias é um lugar que sempre teve foi abrigo para muitos moradores de rua, né? É uma ideia de reunir poetas, né, da cidade de Bauru, poetas que nunca tiveram O local não é só físico, então, naturalmente. Não. Ele é simbólico de conteúdo. Muito simbólico, totalmente simbólico. Você está ressignificando a cidade, ressignificando a ideia de espaço da cidade, né? Além do mais, nós estamos ali fazendo o quê? Nós estamos buscando dizer para a cidade que todos os espaços podem ser espaços de convergência cultural, espaço de convergência entre as pessoas. É um espaço público que está destinado à via, porque tem uma via que está destinada aos carros, só que você
acaba dando um outro ar arquitetônico para a cidade. De repente, quem está passando de ônibus não entende porque aquelas pessoas estão ali gritando, recitando poesia, tem arte. Pô, a gente faz exposição, lançamento de livro embaixo de um viaduto, né? Você quebra com diversos paradigmas, com diversas ideias, né? Sim. E aí a pessoa sai lá do Nova Esperança, a pessoa sai lá do Gás, outro sai lá da Vila São Paulo, outro do centro. Então é uma mescla. Sai estudantes da Unesp, estudantes de outras universidades, trabalhadores que estão ali passando, moradores de rua, né? Então você aglutina todas essas pessoas num lugar só. E ali a gente comunga uma coisa só, que é a palavra, a poesia. Então, um traz uma linguagem, outro traz outra linguagem, e tudo isso é resistência, é alterar o plano social, é buscar uma outra identidade para a própria poesia, né? E resignificar o espaço. Sem nenhuma provocação e sem medo dela, mas por uma boa identificação, a Academia Bauruense de Letras a céu aberto. Podemos dizer que sim, sem academia. Só tirar a academia do espaço. O coletivo Biblioteca Móvel Quinto Elemento. Biblioteca Móvel Quinto Elemento é um coletivo que reúne hoje, no início, nós reunimos 10 pessoas, todas elas envolvidas dentro do movimento hip hop. Nós nascemos na casa do hip hop, né? O Quinto Elemento nada mais é do que um agregado aos 4 elementos do hip hop, que é o break, o grafite, o DJ e o MC, e o conhecimento, o quinto elemento. A Biblioteca Móvel Quinto Elemento consiste numa banca de livros, né, uma biblioteca de fato em espaço físico hoje na Casa da Cultura Hip Hop de Bauru. Todos os integrantes são professores, estão envolvidos no meio. Hoje nós somos em 4, nós fazemos uma ocupação literária de fato. O que é a ocupação literária? Todos os sábados, das 9 às 2 da tarde, nós levamos a nossa banca de livro com um carrinho, esse mesmo carrinho que os coletores de material reciclável estão percorrendo pelas ruas. Então a gente faz uma procissão da Casa do Hip Hop que está hoje ali na estação ferroviária. Aqui do lado, na Praça Machado de Melo. Isso mesmo. Nós subimos o calçadão, paramos eu não me recordo o número da quadra do calçadão, mas é ali na 13 de maio com o calçadão da Batista. Quadra do protesto, que eles chamam? Isso, a esquina da Resistência. Esquina da Resistência. Bem ali mesmo. E é fantástico, é uma atividade assim de muita luta, muito... A gente tem uma plaquinha lá, livro grátis, né? E é uma questão muito interessante, assim, porque a gente quebra com diversas interpretações que a pessoa tem do livro grátis, né? É uma biblioteca, trabalho de incentivo à leitura. Qual que é o diferencial? A pessoa ela chega ali, eu gostei desse livro. Geralmente eles falam, quanto é? Primeira coisa, se a gente tirar a plaquinha, quanto é? Porque a pessoa está muito... tem aquela ideia de que tudo que está naquele corredor comercial está para venda. E nem sempre é assim, né? E um livro não precisa estar necessariamente para venda. E a pessoa vai e a gente explica, olha, são 2 livros por pessoa, nós estamos todos os sábados aqui, você fez esse empréstimo do livro aqui e você traz para nós aqui mesmo. Qual o período que eu tenho para devolver? Fica a seu critério. Por quê, ô Nelson? Porque a gente está no espaço público. Nem todo mundo, né? Recentemente, é uma pesquisa que 85% dos brasileiros não fazem leitura, não leem, né? E dos que leem, leem muito pouco e interpretam muito pouco texto, né? Então, assim, como é que nós vamos quebrar um pouco dessa ideia? As pessoas falam, eu devolvo quando? Não, você devolve quando você terminar de fazer a leitura. Não, mas e se eu terminar amanhã? Você devolve no próximo sábado. E se eu demorar 2 meses? Você devolve daqui a 2 meses, né? E quanto eu pago? Como é? Como é que eu deixo o RG? Eu falei, não, a gente só anota o título do livro. Só para você ter uma noção... E o teu nome aqui, para poder identificar. Perdão. O título do livro e o nome, eventualmente, para saber... Não, a gente só anota o título mesmo. Nem o nome? Nem o nome, que é só para a gente ter uma noção de quantos livros saíram, qual livro saiu, né? Só para você ter uma noção, um dado, por sábado nós conseguimos fazer uma média de empréstimos de livro de cerca de 70, às vezes sai 100 livros, 130 livros. Legal. Então, se você for ver, talvez uma biblioteca não consiga ter esse acesso, uma biblioteca ramal, uma biblioteca municipal talvez não tenha esse... E tem os retornos? Tem. Claro que menor do que os empréstimos, né? Por uma questão óbvia, né? Você está emprestando mais para ter um tempo, né? Tá. Todo o trabalho, todos os livros são fruto de doações. Então as pessoas Legal. fazem as doações dos livros,
um livro que está na estante. Né? A gente às vezes já foi buscar, nós fomos buscar já livros que estavam na caçamba, indo para o lixo. Sim, né? sim. E grandes livros clássicos, livros contemporâneos. Né? Mais jovens ou não, gente de vários públicos, qual tem sido assim, a reação, o sentimento que você colocaria das pessoas? Você sabe que a maioria das pessoas vão lá prestar livro e elas perguntam, tem livro espírita? Isso é incrível, assim. Muito livro de autoajuda, a ideia muito, de... Muito. Isso reflete muito o que as pessoas estão buscando, a ânsia de esperança. Só que a pessoa... O que eu penso? Enquanto estudante de letras, enquanto poeta, enquanto ativista cultural, enfim. Eu penso que talvez não, pensar é um ato filosófico. Eu penso que as pessoas estão indo buscar aquilo que elas não tiveram a possibilidade de conhecer através de uma poesia, de uma literatura. Há esperança quando você lê Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. É complicado, são 100 anos de solidão, mas há uma esperança na solidão. Né? Quando você lê um Sérgio Vaz, quando você lê uma poesia, um Fernando Pessoa, as pessoas elas querem um manual prático para você enriquecer e ser feliz da vida. Isso não existe. Está no imediatismo ali, da resposta do texto. Não existe, mas muita gente vai atrás. Você tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Bom, às vezes tem, mas como é doação, nós não negamos nada. Mas o livro espírita sai bastante. Aí já no livro espírita eu já não sei se é uma questão mais aberta, ampla da pessoa querer se espiritualizar ou se é realmente por falta de esperança, querer crer em alguma coisa que não seja essa. Renato, você acha que uma porção sua ou mais de uma porção sua é o poeta de rua? Creio que sim. Creio que eu sou uma parte do poeta de rua, né? Não gosto de não penso que talvez seja classificar. Nem para classificar, nem para te definir, mas para botar um pouco dessa porção no meio. Sim. Tem o do sarau do viaduto, uma questão física que não é só física, a gente comentou. Tem os meninos que você sabe, os colegas que você encontrou que estão no semáforo, inclusive fazendo os versos livres no dia a dia, estimulando o cara na beira do sinal vermelho a consumir um verso no sentido mais amplo possível. E você está aqui percorrendo esse espírito de trocar a ideia, de que as pessoas busquem leitura. Tem muito mais do que o simbolismo da atração da leitura nessa ação que você faz do coletivo. Você está no meio urbano, a céu aberto o tempo todo. Não sei se você, enfim, no sentido mais amplo da palavra rua mesmo, né? Sim. Rua em todos os sentidos, né? Onde a gente transita. E por transitar eu posso ser o poeta de rua, eu posso não sê-lo às vezes, né? E tem uma questão interessante também, Nelson, que eu entendo que muitos jovens, muita molecada da periferia, a gente fala quebrada, né? Muita molecada da quebrada hoje, eles olham, por exemplo, tem só para te exemplificar, o poeta Sérgio Vaz, poeta de São Paulo, acho que um dos primeiros saraus que aconteceu, que é o sarau da Cooperifa, que acontece na zona sul de São Paulo. Ele narra uma situação que ele chegou na Fundação Casa para fazer um sarau e ele chegou e perguntou para os jovens da Fundação quem aqui gosta de poesia, né? Ninguém levantou a mão, né? Todo mundo naquele. Só para você entender a ideia de poesia. Aí ele falou assim, vamos lá. Aí ele começou a recitar um verso do Jesus Chorou, do Racionais MCs, né? O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inclina da dor, morada predileta. Os meninos todos já começaram né? E, mas isso é poesia? Isso é poesia. Quem diz que não? Né? Isso é poesia. Então, assim, eu acho que as pessoas estão mal acostumadas com a poesia. Eu acho que elas precisam se acostumar mais com essa ideia de poesia e nós estamos aí para isso, né? Para fazê-las se acostumarem com isso. Para ajudar um pouco desse hábito e do bom hábito de falar, eu ia pedir para você contar, ou falar, ou cantar, ou performaticar para a gente uns e outros. Para uns, champanhe. Para outros, nem shampoo. Para uns, shoppings, sacolas. Para outros, praças, rua, cola. Para uns, bloqueador solar. Para outros, bloqueador de celular. Para uns,
carro de luxo. Para outros, carrinho para lixo. Para uns, lençol de fino linho. Para outros, infelizmente, é o fim da linha. Uns e outros. Síria. Não era verão. Tampouco um passeio de férias. Manhã fosca, rasgando a rotina dos comuns. O sol brilhou luto, marisia em pranto. A mímese dos corpos como boias, sinalizando a globalização da indiferença. Mariscos, pedrinhas e estrelas do mar não compreendem o nadar tempestivo das roupas até as praias. Estamos em pleno mar. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Castro Alves pressentiu que navio negreiro é o tempo todo. São velhas embarcações. Mercadores das águas faturam enquanto os jornais emitem notas frias sobre corpos afogados, mas ainda quentes. CIA projeta projéteis, proposital posição petróleo. A geopolítica das fronteiras ergue cercas e arames sobre humanos farpados. Em terra civilizada, só entra quem pode e o que pode. iPhone, Mac e iPod. Gente, não. Gente não pode. Renato, se tem alguma questão que eu não mencionei, alguma questão que o teu coração pede para você dizer, fique à vontade e fale, diga. Poesia é o que fica quando o verso acaba, né? Hoje nós estamos aí fazendo esse movimento da poesia, né, com muitas outras pessoas que já fazem, sempre fizeram. Hoje nós temos o Slam Subverso, que é um movimento que está nascendo em Bauru também, através da nossa amiga Mariana, do Poexistindo. Hoje nós temos a Casa do Hip Hop fazendo isso, o Grupo Expressão Poética. Hoje nós temos a Biblioteca Móvel Quinto Elemento. Tudo isso, né, todo esse conjunto de pessoas, penso eu que vem para dizer uma única coisa, né, que nós queremos cultura, nós fazemos cultura, e que cultura é uma necessidade humana, precisa ser uma necessidade também política, e que é de super importância a gente brigar politicamente por cultura, né? Hoje a gente tem alguns dispositivos na cidade, no estado, mas são poucos, a gente vê, né, que a necessidade de ter e consumir cultura é maior. Todos querem cultura, mesmo aqueles que acham que não querem, né? É isso, acho que a mensagem que fica é essa, né? Nós estamos aí na luta pela cultura e fazendo cultura também. Apenas para demarcar o tempo do nosso recorte aqui no Câmara Livre, estamos gravando coincidentemente, e talvez não coincidentemente, na Semana da Independência. Depende de quem e para quem, né? Essa independência, né? Tem um historiador que eu sigo, tempo ele fala que não foi independência, não foi bem assim, né? As margens do rio Ipiranga, o grito da independência, né? É tudo símbolos, né? São símbolos das coisas que não aconteceram, né? Uma independência forjada e, digamos assim, conciliada e negociada. Para nós ficou a dívida com a Inglaterra, para nós ficaram os milhões de ex-escravos ainda em condições sub-humanas, né? Para nós ainda restou as periferias, as favelas. Para nós ainda restou dizer que, como Luiz Gama, um grande rábula, que só foi reconhecido agora pela OAB. Então, assim, são todas essas questões que a gente precisa dizer, né? Independência para quem? De quem? Né? Nossa independência? Eu tô com o Darcy Ribeiro. Para mim, a gente tem que fazer um povo novo. Nós somos um povo novo. Nós somos um país novo. Com ou sem Casagrande e Senzala? Complicado. Bom, Senzala nós sempre fomos. Estamos saindo dela. Penso que a Casa Grande é uma... Acho que a Casa Grande de fato está no norte, né? Não no norte no sentido norte, mas ela é uma ideia do norte, né? Querendo nos transformar em Casa Grande, né? Eu acho que... Difícil essa pergunta. Complicado. Muito obrigado por você ter vindo dar sua contribuição e nesse espaço público, que não é nenhum favor, é missão pública, conversar conosco um pouco sobre os versos, os conteúdos do mundo social. Eu que agradeço. 2 Nós
2 é só um laço, sem nós, a sós. Até o nosso próximo Câmara Livre.